Os vasos de pressão são reservatórios com tipos, dimensões, finalidades diferentes, essenciais para o processo industrial que envolve a utilização de fluido ou gás, devendo ser projetados para resistir com segurança a pressão internas diferente da pressão normal do ambiente, preservando os fluidos e gases em seu interior. Exemplos de vasos reais de pressão cilíndricos e esféricos. Vasos de pressão cilíndrica. Esse é o mais utilizado, por ser mais fácil de se fabricar e transportar, além de prestar-se a maior parte dos serviços permitidos e aproveitando chapas internas para fabricação. Já os vasos de pressão esféricos, o formato esférico é a teoria. É ideal para vasos de pressão, pois pode-se conseguir menor espessura de parede e um menor peso em igualdade de condições para a pressão e para o volume. Modelos de vasos de pressão cilíndricos e suas equações. Foi feito um corte no meio do vaso para entendermos melhor. Nas paredes de tubo age uma tensão. Essa tensão 1 é igual à tensão 1. Então, nessas paredes age uma tensão e dentro do tubo age uma tensão P, que é uma pressão interna do tubo. E o 2R é o nosso diâmetro. E a equação tensão tangencial é alfa T é igual a PR dividido por T. Já no modelo de vaso de pressão cilíndrico e suas equações, cada seta se refere a uma tensão e essa tensão age em toda a parede. Na tensão, a força age de maneira circunferencial e na outra age de maneira longitudinal. E as equações, tensão tangencial é alfa T é igual a P R dividido por T. E na tensão longitudinal é alfa A é igual a PR dividido por 2T. As paredes finas desse tipo de construção de vasos de pressão oferecem pequenas resistências à flexão, de modo que podemos considerar que os esforços internos que atuam são tangenciais à superfície do vaso. Consideramos um vaso cilíndrico de raio interno R e parede de espessura T contendo um fluido sobre a pressão, seja um pequeno elemento de parede de lados relativamente paralelos e perpendiculares ao eixo do cilindro. As tensões normais, α1 e α2, são as tensões principais. Já a tensão A1 é chamada de tensão tangencial, enquanto a tensão 2 é chamada de tensão longitudinal. Tensão tangencial, como mostra aí, é uma porção de parede do vaso, no caso ela foi cortada ao meio, você vê as setas indicando aí, e embaixo a gente consegue ver o cálculo, que no caso é alfa 1 é igual a P vezes R dividido por T. No caso, essa fórmula aí é para calcular a tensão tangencial. Tensão longitudinal. Como mostra a figura aí, tem o R, o X, Y e Z, tem suas forças, indicando a parede T e em seguida temos a fórmula, que é alfa 2 é igual a P
vezes R dividido por 2T. Cabe ressaltar, tem que verificar se a tensão tangencial α1 é o dobro da tensão longitudinal α2. Um vaso de pressão de parede fina é aquele na qual a distribuição da tensão é praticamente constante através da espessura, enquanto que um vaso de pressão de parede grossa, a tensão normal varia ao longo da espessura. Se a razão entre a espessura da parede T e o raio interno R é igual ou menor aproximadamente, RT é maior ou menor que 10. O vaso é classificado como de parede fina. Na realidade, em vasos de parede fina, frequentemente não existe uma destinação entre o raio interno e o raio externo, porque eles são praticamente iguais. Um tanque esférico de gás tem raio interno de R de 1,5 m. Se for submetido a uma pressão interna P 300 kPa, determina a espessura exigida para que a tensão normal máxima não ultrapasse 12 MPa. E aqui teremos as informações importantes do tanque esférico. R é igual a 1,5, P 300 kPa, tensão máxima, e alfa é 12 MPa, e o T, que é a informação que queremos buscar. Cabe ressaltar que um estudo feito diz que, caso essa razão seja igual a 10, encontramos erro na atenção popular de aproximadamente 4%. Resumindo as informações, então temos um tanque esférico e, portanto, iremos utilizar a tensão calculada para o tanque esférico. Lembrando que, com que a espessura sendo simétrica em relação a todos os planos, todos os eixos passarão a ser iguais. Então, para calcularmos essa questão, vamos usar T é igual a PR dividido por 2α. Então, T é igual a PR dividido por 2α. Colocando os números, vai ficar 300 vezes 10 à terceira vezes 1,5 vezes 10 à terceira, dividido por 2 vezes 12 vezes 2 à sexta, que dá um total de 18,75 mm. E para a gente saber se esse é um tanque de parede fina, vamos usar R dividido por T, 1500 dividido por 18,75, então dá 80 mais ou menos 10. Então esse é um vaso de espessura de parede fina. Questão 1. Veja um tanque de ar comprimido apoiado em 2 cavaletes, como ilustrado na figura abaixo. O corpo cilíndrico do tanque foi concluído em chapa de aço de 10 mm de espessura, enquanto as calotas esféricas das extremidades empregadas a chapas de 8 mm de espessura. Para uma pressão interna de 12.060 kPa, determinar: letra A, a tensão normal e a tensão máxima de cisalhamento na calota esférica, e letra B, as tensões tangencial e longitudinal no corpo cilíndrico. A letra A está pedindo para calcular a calota esférica. Então, no caso, as informações da questão são P é igual a 1260 vezes 10 a menos 3 PA. T é igual a 8 vezes 10 a menos 3 e R é igual a 0,4. Aí a fórmula que vamos usar é α1 é igual a P vezes R dividido por 2T. Aplicando a fórmula vai ficar assim:
1.260 vezes 10 à terceira vezes 0,4 dividido por 2 vezes 8 vezes 10 à terceira, que dá igual a 31,50 MPa. E aí, para concluir, pegamos a fórmula Tmax é igual a 1 sobre 2 alfa 1, que vai dar igual a 15,75 MPa. Já na letra B, está pedindo para calcular o corpo cilíndrico. Então, as informações são 1.260 vezes 10 à terceira, T é igual a 10 vezes 10 a menos 3 e R é igual a 0,4. Usando a fórmula alfa 1 é igual a P vezes R dividido por T, vai ficar assim, 1.260 vezes 10 à terceira vezes 0,4 dividido por 10 vezes 10 à terceira, que dá um valor de 50,40 MPa. E para finalizar, vamos a outra forma, que é alfa 2 é igual a 1 sobre 2 alfa 1, que vai dar um valor de 25,20 MPa. Então, assim finalizamos a apresentação do seminário. Gostaria de agradecer ao professor Rafael e um forte abraço.